Tem gente que, às vezes, manda até os exames pelo WhatsApp e pede para o médico avaliar, né? Então, isso não é legal, não é correto. Você não tem o registro dessa informação, você não avaliou o paciente, né? Então, com a telemedicina, você pode fazer uma anamnese, verificar a necessidade ou não do exame físico presencial e pode fazer, às vezes, solicitação de exames que você julgue necessário. Então, nesses casos, é bem interessante também. E outra questão, às vezes você examinou o paciente no presencial, fez a primeira consulta, examinou ele, pediu esses exames de rotina e você já sabe, né, que não vai ter necessidade de examinar, fazer o exame físico novamente no retorno, que é mais para mostrar exame. Então, por que não fazer por telemedicina, tá? Eu vejo que alguns colegas até fazem isso, né? Outro dia, um paciente me falou, ele falou que estava até um pouco chateado da situação, que uma colega médica examinou ele falou que a consulta foi ótima, ela fez o exame físico, foi tudo muito legal a consulta, pelo que ele me relatou. Mas ele ficou chateado que a médica falou que ele podia mandar os exames por WhatsApp para a secretária dela e que ela ia dizer se estava tudo bem ou não. E ele achou aquilo muito, né, assim, quebrado, né, assim, não ficou uma relação legal. E aí eu até falei com ele, mas você gostou do atendimento da médica? Eu, não, gostei, o atendimento foi bom, mas fiquei chateado porque a secretária que me deu resposta sobre os exames. Então não é legal isso, né? O ideal é o médico, né, dar essa resposta para o paciente, mesmo que os exames estão tudo normal. É melhor, o médico explica, ó, essa situação aqui está normal, tá ok, e vai definir com o paciente também a questão dos próximos exames que ele vai fazer de rotina, né? O tempo, o prazo, 6 meses, 1 ano, né? Quando é que ele vai ter que fazer esses exames novamente? Então você fortalece a relação médico-paciente. Isso também te ajuda a manter a tua agenda também, liberando a tua agenda do consultório presencial para novos pacientes, por exemplo, tá? Então, são várias maneiras que você pode estar utilizando a telemedicina também nessa otimização da tua agenda. Então, é o que eu chamo do consultório híbrido, você vai ajustando o consultório do presencial e o telemedicina. Você pode usar a telemedicina como ferramenta, como eu falei para vocês. A telemedicina, ela não veio substituir a medicina, ela é uma ferramenta da medicina. Então, a gente precisa aprender a utilizar essa ferramenta, né? Eu sempre brinco, né? Estou com o estetoscópio aqui do meu lado, aqui atrás. Eu sempre falo, né, do caso do estetoscópio, né? O estetoscópio é uma ferramenta do médico, né? Virou símbolo do médico, né? Se eu boto no pescoço o estetoscópio, todo mundo fala, é o médico que está ali, né? Não precisa nem estar de jaleco nem de branco, né? Botou o estetoscópio, é o médico. Virou um símbolo da medicina. Mas é engraçado que esse símbolo da medicina aqui, né? Quem está no Instagram, esse símbolo da medicina, ele já sofreu críticas lá no passado também. Quando René Delaunay inventou, né? Na verdade, em francês não fala o C, né? René Delaunay inventou o estetoscópio, foi criticado. Vai distanciar o médico do paciente. Eles estavam acostumados a encostar o ouvido direto no tórax do paciente, no abdômen do paciente, enfim. E quando foi inventado o estetoscópio, recebeu esse tipo de crítica. Vai afastar o médico do paciente. Assim como a telemedicina recebe esse tipo de crítica, principalmente de quem não conhece e nunca utilizou. O estetoscópio, né, tinha até um relato de um médico também da época lá, do René Delaunay, que falou que o estetoscópio não combinava com a indumentária do médico, né? Bom, hoje, né, ele faz parte da indumentária do médico, né? Então até tem alguns personagens, né? Tem médicos personagens aí famosos que andam com o estetoscópio aí em programas de televisão, nem vão fazer uso dele, né? Mas colocam o estetoscópio para que as pessoas, né, assimilem ou identifiquem ele como médico, né? Então, acho até engraçado isso, né? Às vezes eu penso, né, como é engraçado essa questão. Mas o estetoscópio virou parte da indumentária do médico, né? Então, é bem interessante essa história aí do estetoscópio. Então, a tecnologia, ela vem para trazer facilidades. E as pessoas, às vezes, brigam inicialmente com a tecnologia, mas por questão até de desconhecimento. Desconhecimento gera preconceito, gera medo, né? Então, a gente precisa conhecer, aprender a utilizar essa ferramenta para diminuir as nossas objeções. Então, eu tenho essa questão, né? Que eu acho que a telemedicina, ela é uma ferramenta que, quando bem utilizada, você vai propiciar uma maior adesão, né, da relação médico-paciente, você vai poder acompanhar o paciente ao longo do tempo e ele aderir às mudanças do estilo de vida,
a questão dos medicamentos que ele precisa utilizar, principalmente os pacientes crônicos, né? É muito importante o fortalecimento da relação médico-paciente. E aquilo que eu falei para vocês também. Imagina um paciente acamado. Toda vez que ele precisa de uma orientação, de uma avaliação médica, a família tem que tirar ele lá do local e levar até o consultório do médico, tá? Porque não é comum, né, hoje em dia, que os médicos vão até a casa do paciente, principalmente quem faz a parte de especialidades, né? Subespecialidades, principalmente. Então, você não tem essa questão. Então, por exemplo, olha outra uso legal da telemedicina. Vamos dizer que o paciente está acamado, ele tem acompanhamento de um geriatra ou um médico de família que vai até a casa dele, mas foi identificado que esse paciente precisa de uma avaliação, por exemplo, de um dermatologista. E o dermatologista não vai até a casa dele, né? O dermatologista não tem essa opção para ele. E esse paciente ainda, vamos botar que ele mora no interior, né? No interior do estado, né? Então, o médico de família, o geriatra que acompanha ele, pode fazer uma teleinterconsulta com o especialista focal. Então, ele pode ligar um link de videochamada na mesma hora que ele está na casa do paciente, e ele lá pode ser o médico que vai examinar e passar essas informações para o colega especialista que está à distância. Isso é uma teleinterconsulta, é uma modalidade que pode ajudar muito, né, os pacientes que não têm como se deslocar grandes distâncias para fazer uma consulta com um especialista focal, por exemplo, tá? Então, a gente tem várias possibilidades do uso da telemedicina que podem ajudar e beneficiar muito os pacientes. Outra área muito interessante também é a própria endocrinologia, que é uma área que frequentemente tem pacientes crônicos que precisam fazer exames para monitoramento e ajuste de medicação. E a telemedicina pode ser muito útil nesses casos para fazer um telemonitoramento desses pacientes. E existe já estudos que mostraram que pacientes acompanhados por telemonitoramento, por exemplo, diabéticos, tiveram uma melhora dos índices, né, de glicemia, de hemoglobina glicada, melhores do que um grupo controle que não tinha acompanhamento de telemonitoramento. Então, isso foi bem interessante, já é um estudo brasileiro, que foi feito em Belo Horizonte. Tá? Então, a endocrinologia, por exemplo, é uma área muito boa, propensa para o uso da telemedicina.